Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Você aí no Planalto Central, na região de Passo Fundo, Santa Maria, região noroeste do Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta, Ijuí, enfim, Serra Gaúcha, Caxias, toda essa Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, temos uma grande audiência. Um abraço ao Stefenon da Tecnovim, aí na cidade de Bento Gonçalves. Nossos telespectadores na fronteira oeste, Uruguaiana, um abraço ao Vilela e Uruguaiana, cidade de Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Litoral Norte. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Está aí na tela para você, milton.cardoso@l.rs.gov.br. Tenho o prazer de estar recebendo no programa de hoje, com muita experiência, eu digo, no campo político, econômico, social, e sem constrangimento nenhum. Eu digo isso aqui na Bandeirantes também, para mim, né? E diga-se de passagem, eu tenho um bom gosto. E olho bem, de olhar de lupa. Um dos melhores textos que eu conheço, né, que é do escritor e arquiteto, meu convidado de hoje, Percival Pugina. Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo. Minha saudação, Milton, a ti. Descreveste aí o nosso estado em todas as suas regiões. É bom saber que estamos falando para o Rio Grande do Sul, né, num programa que, sob o teu comando, ficamos completamente tranquilos e à vontade, porque sabemos que estamos tratando de assuntos com seriedade, não é? Que merecem os temas que a TV Assembleia leva ao ar, né? Eu vejo sempre com muita responsabilidade todo o convite para estar aqui, porque eu tenho uma grande consideração por esta casa, pelo Parlamento Gaúcho, né? Conheço muitas das suas figuras aqui e tenho respeito por muitas delas. Sabe que eu estava conversando com os meus colegas e com as pessoas também, e chamando a atenção no sentido de que pela primeira vez alguém está quebrando aquela frase do Dr. Ulisses Guimarães. O Dr. Ulisses dizia, quando alguém perguntava para ele, né, eu tive a oportunidade de conviver com ele no início da minha trajetória, na cobertura do jornalismo, e as pessoas diziam: e aí, Dr. Ulisses, essa legislatura está pior. E ele dizia: espera que a próxima vai ficar pior ainda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa legislatura está melhor do que a que passou. Deputados mais qualificados, deputados com ideias novas, jovens deputados, mesclando com experientes deputados como Ibsen Pinheiro, Enio Bassi, a própria Manuela Dávila, que passou 8 anos na Câmara dos Deputados, enfim. Então o parlamento agora do Rio Grande do Sul, ele está bem mais qualificado do que a legislatura passada, doutor Percival Pugina. Eu, quando vi o resultado da eleição, vi a lista dos eleitos, eu tive a mesma reação que tu. Eu digo: opa, melhorou. Melhorou, não é algo com que estejamos acostumados. E digo mais, melhorou aqui, melhorou em Brasília. Então, isso nos dá um pouco de esperança, porque nós vamos certamente, na minha perspectiva, vamos passar por um período muito crítico da política brasileira. Nós estamos, na verdade, em meio a uma crise política de gravidade e as esperanças sempre acabam, dos democratas e dos que respeitam o Estado de Direito, as esperanças recaem sobre as instituições e especialmente sobre os parlamentos. Eu não sei se é sentimento meu, qual é a avaliação que o senhor faz, ou o telespectador que está aí do outro lado do vídeo, com relação ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou preocupado. Eu não vejo absolutamente nenhum projeto de governo, a não ser uma muralha de lamentações em que o governador que foi eleito passa o tempo todo chorando. Secretários também, não tem dinheiro, não sei o quê. Não, para um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Cidadão que abre a maçaneta da porta do Palácio Piratini para governar o Estado não tem o direito de vir com esse discurso. Porque esse discurso eu conheço ele há muito tempo. O Brito entrou, disse que o Colares deixou ele mal. O Brito saiu, o Olívio disse que o Brito deixou ele mal. Aí vem na sequência o Rigoto, disse que o Olívio deixou mal. Aí vem a Ieda, disse que o Rigoto deixou mal. Aí vem o Tarso, disse que a Ieda quebrou o Estado. Aí vem o Sartori, diz que o Tarso quebrou o Estado. Mas parem um pouquinho, ó, vamos parar com isso, né?
Olha, Milton, eu tenho um ponto de vista, né? Eu tenho um ponto de vista diferente do teu a respeito disso. E embora tenha acompanhado esse ciclo, né, trabalhei com 3 desses governadores que mencionaste, e casualmente, hoje de tarde, eu acabei de escrever um artigo que vai ser publicado na 0 Hora de domingo, onde eu analiso isso que estás falando. Eu analiso em cima de uma pessoa, do trabalho de uma pessoa, que é o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que escreveu para a 0 Hora pelo menos uma dúzia de artigos ao longo dos últimos 2 anos do governo Tarso Genro, mostrando que o Estado se encaminhava para um abismo fiscal. Não satisfeito ainda, ele escreveu um livro, que foi lançado em tempo, durante a campanha eleitoral ainda, que deveria ter sido lido por todos, que não leram, dizendo que o Estado se encaminhava para um enorme caos, porque ao longo do tempo, e especialmente ao longo dos últimos 4 anos, o Estado gastou muito mais do que estava arrecadando, endividou-se enormemente, e toda a advertência em relação ao descontrole do gasto público era respondida com uma frase absolutamente irresponsável. Nós não nos submetemos aos critérios neoliberais. Esta frase quer dizer o seguinte: não me venham com aritmética elementar. Porque é isso. O que estava acontecendo no Estado era um desrespeito à aritmética elementar. Onde tem 2, não se tira 4. Né? E o Estado gastou, e foi gastando muito mais do que aquilo que estava arrecadando, pegando na volta todo o dinheiro que havia, de um modo que se uma empresa, se o mercado da esquina, se a casa da gente é gerida desse jeito, cria-se um caos. E eu lembro, porque acompanhei, o esforço para tentar equilibrar as contas no governo Rigoto e no governo Ieda. É claro que, como disputaram eleições um com o outro, um tinha críticas a fazer na gestão do outro. Mas eu sei o quanto era fechada o cofre, quanto se continha o gasto. E ao fim do governo da Ieda, o orçamento estava equilibrado. A duríssimas penas. O Estado não gastava mais do que arrecadava. 4 anos do último governo, está sendo assumido o Estado com um buraco era um buraco negro que se desenhava de 5 bilhões de reais para o orçamento desse ano. O senhor sabe que eu confesso ao senhor que eu não acredito nisso, a não ser que o governador do Estado abra a Secretaria da Fazenda para os jornalistas e diga: vocês ficam uma semana lá dentro, porque eu fui chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda durante 3 anos e meio, e eu conheço a Fazenda e é manipulação de números e sei como é que se faz e como é que não se faz. Porque não me vem o governo agora dizer que não tem recurso por isso. Não, parei um pouquinho. Eu conheço um pouquinho disso aí. Não. Lá atrás o Brito fez a privatização, e o que aconteceu com o projeto todo de privatização que foi feito da telefonia e da energia elétrica? Foi atender o gasto público. Mas qual o gasto público se o Colares entregou o governo com caixa para o Brito? Foi atender, foi consumido, acabou. O Brito teve, no final do governo dele, teve que sacar, no final do governo dele, o Brito teve que sacar, inclusive, um pequeno fundinho que tinha sido constituído com parte dos recursos das privatizações, ele teve que sacar para conseguir pagar a folha do 13º salário. Esta é a realidade. Ninguém guarda dinheiro no Tesouro para entesourar para a próxima gestão. Mas, doutor Pugina, eu estou falando isso para o senhor, para o telespectador, ninguém me contou porque eu fazia parte desse governo. O governo Colares, Orion Cabral, entregou a chave do cofre para o senhor César Busato com dinheiro em caixa. E se eu estiver mentindo, eles que venham me desmentir. No caixa foi entregue. E ele, governo Brito, assumiu, privatizou, fez PDV e ainda estava com o caixa zerado. Como é que ele conseguiu isso? Mas conseguem porque as demandas, as pressões vêm de fora, a Assembleia aprova os gastos, o governo autoriza a despesa. O Tarso Genro, o governador Tarso Genro, fez gastos que, por lei estadual, que comprometem
Despesas que vão ocorrer em 2018, que serão assumidos pelo outro governador. E eu não sei por que até agora, e alguém deve entrar com uma ação de inconstitucionalidade, porque eu não acredito que a Constituição permita que um governador, né, numa decisão irresponsável, ele defina comprometimento da Receita para os próximos 4 anos sem saber se ele vai ser governador ou não, ainda mais engessando com aumento salarial. Mas esse governo, advertidamente, foi informado de que estava gastando muito mais do que arrecadava, que esses gastos estavam indo para o custeio do Estado, e não havia recursos para cobrir isso ao longo do tempo. Sonha-se, talvez, com aumentar a capacidade contributiva do gaúcho. Não tem como. Sonha-se, quem sabe, com algum recurso federal, com alguma redução dos compromissos que o Estado tem com a União. Sonha-se com isso. Quem sabe imagina que esses recursos vão, de algum modo, cair do céu dentro do Tesouro. Não vão cair. Sonha-se, quem sabe, que a economia brasileira vai crescer. Não vai. Não, mas olha o que fez o governo federal. Então não há expectativa. Olha o que e no governo federal foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa mesmo. Mas o governo não nos submetemos à lógica neoliberal. Ou seja, não querem rasgar a aritmética elementar, as 4 operações. É isso que querem negar. E achar que a vontade política... Tem gente que gosta desse discurso, tem gente que acha que... Não, eles não se submetem à lógica neoliberal. Está aí. Dizer, olha, derrama-se o leite. É fantástico isso, não submete a lógica neoliberal, só que é o seguinte, o sistema diz assim, Levi, tu vai sentar lá na cadeira... Ô Dilma, eu tô te ligando aí, ó. Tô mandando um cara aí chamado Levi, tá? Tu trata bem ele vai sentar aí e vai ficar aí. Vai ensinar matemática. Tu vai engolir, que nem o Zagallo dizia, vocês vão ter que me engolir. Vai ensinar matemática para quem acha que matemática não tem importância. E o sistema financeiro é assim mesmo, ele bota, o Henrique Meirelles foi colocado na presidência do Se não sabe matemática, Milton, se não sabe matemática, se acha que pode gastar mais do que arrecada, de repente alguém tem que pôr ordem na casa. E o pior é que custa caro pôr ordem na casa. Nossa Senhora. Custa caro, porque aí tu tens que... Para o povo. Então o povo que vai atrás do lero-lero, não nos submetemos à lógica neoliberal, depois chora o leite derramado, porque botaram na cabeça dele que o calor do discurso e da retórica fazia crescer o leite dentro da leiteira. Não. A demagogia, a mentira. Não, o leite não cresce na leiteira à base de discurso. A demagogia, a mentira. Agora, o que eu estou fazendo a observação no bom sentido, porque eu conheço o Sartori, eu sei que o Sartori é um cidadão de bem, do bem, um cara honesto, correto, esforçado, enfim, mas o governo tinha que ter se preparado melhor para assumir dificuldades. Não pode o senhor, por exemplo, seus filhos, a sua esposa, a sua família, a família do telespectador, não poder andar mais na rua, não poder abrir mais a porta de casa para ir na rua, porque não tem segurança. E o governo vem com um discurso de cortar 30% da segurança e não sei o quê. Bom, corta não sei de quê. Por exemplo, mas esse é o custo da gastança. Acaba estourando exatamente onde não pode. Por que nós temos que ter, doutor Pugina, um tribunal militar que custa 40 milhões por ano? Por que nós temos que ter uma TV educativa que não pode captar recursos no mercado, na iniciativa privada, ser independente, que nem a NHK é no Japão, tá? Dirigida por um conselho, quem precisa de... Nós temos 300 canais de TV em casa, Milton. Quem é que precisa de uma TV pública com uma programação como aquela? Não há necessidade disso. Olha, eu estava esse dia assistindo a NBR. Mas que serviço presta? Não, é serviço do governo de plantão. A TV Assembleia é um caso diferente, um caso à parte, como a TV Senado, como a TV da Câmara dos Deputados, como a TV do Poder Judiciário. Por quê? Porque é uma forma de comunicação institucional com a sociedade. Agora, uma TV para dar notícias do governo, daquilo que estão fazendo... Mas eu não tenho nada contra, sabe, doutor Pugina? Eu acho que ela até pode continuar, desde que o Estado não tenha que botar um centavo dentro. Mas ninguém vai ter anunciante. Quem é que vai botar anúncio numa TV que ninguém assiste? Agora... Então, quer fechar? Tem um monte de coisa para fechar, que eu acho que o governador vai acabar fechando. Tu pode dizer assim, mas o governador até agora não mandou nenhum pacote para a Assembleia, nenhum... Pois é.
Vai vir imposto, aumento de imposto, vai vir. E o pior é a pior das soluções possíveis, porque esse, enfim, é o velho sonho de que se pode tirar um pouco mais de recursos da sociedade. O poder contributivo da sociedade brasileira está esgotado há muito tempo. Deveria ser proibido.